Povo de Deus, povo abençoado, graça e paz. Em primeiro lugar, somos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas antes de tudo, eu queria ler uma passagem bíblica muito conhecida, pregado por milhares de pastores, falado em igrejas, a mensagem conhecidíssima, que é no livro de João. João capítulo 11. João capítulo 8, eu falei 11 não, mas é João 8, e diz da seguinte forma, o versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo seguinte, que é o 36, diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, isto é uma grande realidade. Em primeiro, no 32, versículo 32 do capítulo 8 de João diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é a verdade, a palavra de Deus. No versículo 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? Jesus. Eu quero falar a respeito de Jesus, do que ele pode fazer na vida de um ser humano. Eu estou me referindo o que ele pode fazer na vida do ser humano, a minha vida. Que isso sirva de exemplo. Esse é um documentário da vida do Bispo Salles, ou Pastor Salles, da forma que você achar melhor. Conhecido mundialmente em todo o território nacional e internacional, da onde Deus me tirou, do fundo do poço. Um homem que vivia aprofundado nas drogas, na prostituição, numa vida de pecado, uma vida sem Deus. Um homem que traga as marcas no corpo de bala. Um homem que a sociedade dizia que para mim não tinha mais jeito. Um homem chegou ao fundo do poço. Mas antes disso, deixa eu apresentar algo para vocês aqui, porque nós temos um velho ditado, contra fatos não existe argumento. Antes que alguém use a internet, fale, sei o que, conversa, sei o que mais lá, sei o que mais lá, olha, tá? São jornais antigos, ok? Vai dando uma lida aí. Mas bicho, esse jornal passou muito rápido, se preocupe não. No final dessa gravação, todos os jornais que eu mostrei, vai estar lá, você dá pausa, dá uma olhada, vê a data, é fácil demais, pronto, Então não tem, esse aqui é um jornal da Igreja Universal, eu saí na Folha Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus, só para vocês terem ideia. Esse aqui é o jornal Folha do Estado de São Paulo, ok? Esse aqui também é um jornal muito antigo, Notícia Popular, muita gente já ouviu falar dele, tem jornal, viu? Porto Alegre, jornal 0 Hora de Porto Alegre, jornal O Globo do Rio de Janeiro, são muitas matérias, muita matéria mesmo. Deixa eu mostrar outros aqui, do que Deus pode fazer na vida de um homem. Olha aí, olha a cara do homem sem Jesus, só para vocês terem ideia. Olha a cara do homem que não tem Deus. Viu aí, né, certinho? A revista Triplo, uma revista muito conhecida. Olha, Então são muitas matérias, muita mesmo. Essa senhora aqui, quando dá entrevista conosco, tá aqui a matéria escrita dessa seguinte forma: salvo pela fé. Foi matéria de uma revista também, muito conhecida dos brasileiros, né? Muito conhecida. Aqui, tem mais matérias aqui, mas são muitas coisas para a gente mostrar. Olha, um dos milagres que Deus fez na minha vida, depois que eu saí do submundo das drogas, do crime, deixa eu mostrar para vocês aqui, Eu venci o Covid com apenas um pulmão, um homem com um pulmão só, com um só rim. Olha eu entubado. Bispo Salles, essas matérias onde eu posso ver? No final da gravação desse documentário, tá? Você vai ver aqui, olha aí. Então são muitas matérias. Mas meus amados, o que eu quero dizer para vocês, já passei dos 60 anos, tá?
já sou um idoso. E não parece, né? Mas já passamos. Eu já preguei esse Brasilzão toda fora, vários países, Ásia, América, Europa, falando do poder transformador que é o poder de Jesus. Eu lembro, gente, que como não é um testemunho, é um documentário, eu lembro muito bem quando eu cheguei em São Paulo, eu saí do Rio de Janeiro, e eu queria gravar meu testemunho para mostrar para o povo, para mostrar para as outras pessoas do que Deus pode fazer, baseado no que nós lemos. A verdade que liberta, o Filho que transforma. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E se o Filho vos libertar, somos livres. Então eu queria transmitir isso aí. Bati em várias portas, bati numa, bati no outro, bati no outro. Só porta fechada, só porta fechada. Até que um dia eu encontrei um senhor, um grande amigo meu, tá? Hoje nós temos mais de 25 anos que somos amigos. Nunca brigamos, nunca discutimos. Graças a Deus. Natalino. Natalino. Sou grato a Deus pela vida do Natalino, pela vida da sua esposa. A Cacau, como é conhecida, mais conhecida nas redes sociais, naquilo que ela faz. Mas eu sou grato a Deus por tudo. Vamos deixar a Natalina e a Cacau do lado, porque o nosso negócio aqui é falar do que Deus pode fazer conosco, do que Deus pode fazer com você. Bispo, meu filho, minha filha está nas drogas, como é que eu faço? Ô pastor, eu quero trazer você na minha igreja, como é que eu faço? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Palavra que liberta. Eu tive a oportunidade de trocar uma escopeta, uma 765, a mais música que falta, no 22 a 380 R15, é uma forma Magnum 357, 1.50, pelo um calibre de número 66. O que vocês vão ouvir nesse testemunho na internet não tem, só nessa gravação, é uma gravação exclusividade. Pela primeira vez eu estou revelando os bastidores do crime organizado. Do que Deus pode fazer com a pessoa que a sociedade dizia que não tinha mais jeito. De uma pessoa que chegou ao fundo do poço. De uma pessoa que chegou num ponto de dizer que não tinha mais saída. Eu lembro, 17 para 18 anos, novinho, quando eu fui em Medellín, Colômbia, eu fui treinado por Pablo Emílio Escobar, galera, mais conhecido como Pablo Escobar. Eu dei matérias, fui entrevistado por várias emissoras de televisão. A televisão me divulgou em rede nacional por todo o Brasil e fora do país também. A SBT foi uma delas, a Rede TV foi outra, Bandeirante foi outra. São várias emissoras que nos divulgaram. Saímos no jornal El País da Espanha. Olá, boa noite. Uma nação de encarcerados. Sem uma política de recuperação de presos e penas alternativas que poderiam aliviar a superlotação nos presídios, o Brasil registra a marca de 715 mil detentos. Números que colocam o país entre as 4 maiores populações carcerárias do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. Na contramão de países como a Suécia, que fecharam presídios por falta de infratores, o número de presos no Brasil cresce em média 20% ao ano, segundo o Ministério da Justiça. Se continuar nesse ritmo, o país atingirá até 2022 a marca de 1 milhão de presos encarcerados. No Documento Verdade de hoje, vamos mostrar a rotina atrás das grades. A vida dentro e depois da prisão. A saga de quem comete delitos, paga a pena, mas não consegue se reintegrar à sociedade. 70% dos detentos voltam ao mundo do crime. Exclusivo. O Documento Verdade ficou frente a frente com um dos mais temidos matadores do país. Condenado a 300 anos de prisão por tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e assassinatos, comandou uma das maiores facções criminosas do país. Agora, em liberdade, ele revela, pela primeira vez, os bastidores do crime organizado.
eu gastava 4 minutos para roubar um banco e 45 segundos para roubar um carro com alarme. Sem alarme eu gastava menos. Pelo glamour. Cheguei a morar em apartamentos da Copacabana, Leblon, Barra da Tijuca, que não é qualquer um que mora. Apartamento que hoje custa 10 milhões de reais, 5 milhões de reais cada apartamento. O apartamento que eu morava era de glamour, tive envolvimento com várias pessoas famosas da época, que até hoje ainda são famosas ainda, mulheres famosas, que eu passava droga, vendia, e com isso tinha envolvimento. Por quê? Era um cara bonito, que bonito que nada, cabelão comprido, fake, magro, mas eu tinha dinheiro para isso. Infelizmente, o dinheiro falava mais alto. Este homem já aterrorizou uma cidade, destruiu famílias, desrespeitou os mortos. Aqui não dá para ver bem, mas tem uma mulher, um desenho de um demônio que era conhecido quando eu estava na macumba, na feitiçaria, fazendo os trabalhos, violentando em cemitério, violentando carne humana, comendo carne podre. Você comia? Cheguei a se alimentar com carne humana, carne podre, dentro do cemitério. Violentava a sepultura e fazia esse tipo de trabalho. Espalhadas pelo corpo, marcas de 16 tiros e tatuagens de um homicida perverso. Cada imagem representa uma vida tirada brutalmente. Aqui, der uma olhada, era uma caveira. Aqui. É uma caveira que não dá para entrar em detalhe, em outra linguagem. Na linguagem popular, muitos, quando falam em caveira, muitos já sabem o que significa, né? Morte. É. As pessoas que você... Isso. Que representa isso aí. Matou. Aqui nós temos 3 símbolos, que é um tribal também, aqui. União com um grupo, como é conhecido, foi feito aqui na isso. cadeia. O tribal era a união com um grupo. da facção, pessoal unido pelo mesmo ideal, que era o crime. Isso. E aqui é um coração que a gente fazia, que a gente do Comando Vermelho não aceita estrupo. Então, o estrupador tem que morrer. O Comando Vermelho não aceita estrupo, não aceita bater em mulher, espancar velhinhos e nem crianças. Quem tem esse coração significa o quê? Na época significava que não aceitava esse tipo de coisa. Então, faz, porque quando você mata uma pessoa... Matou uma pessoa, por exemplo, que era estuprador. Faz o coração aqui, sabe que você já matou fulano e tal, que é estrupável, etc. E você não concorda com isso. Você então, matou? Isso. Matou um estuprador? Matei entre aspas, né? Porque... Atirei, né? E bom, a pessoa morreu, né? Mas, como diz um ditado lá fora, né? A gente não mata. O traficante fala muito isso, quem mata é a bala, a gente só puxa o dedo. E você puxou várias vezes o dedo? Várias vezes. Isso aqui também foi bala, né? Onde a bala? Você pode tudo marca. Aqui é. E essa aqui é uma coisa, uma coisa também muito forte, que é quando você chama-se morte oficial da Marinha. Então, por exemplo, você vai fazer chamados pirata. Você vai fazer a Marinha, entra no meio, para que você não faça. Aquela tiroteio, você manda bala para lá, bala para cá. Aí quando vê falecer, faz um desenho sobre o corpo. Essa tatuagem na perna significa o quê? Foi a morte de um pastor evangélico. Fui para matar o pastor, mas não consegui. Por que você foi matar o pastor? Porque ele abriu um ponto de pregação de uma igreja próximo onde eu vendia as drogas. E muita gente que veio comprar droga nas minhas mãos ia para a igreja e se convertia, parava de comprar droga. Com isso, aquele pastor era ameaça para mim. Então eu fui pedir para ele sair do morro. Eu dei 24 horas para sair do morro. Se em 24 horas ele não saísse, eu matava ele. Ele não saiu? E o pastor não saiu. Continua no morro até hoje. Não matou? Não matei. Esse escapou? Esse escapou. Traficante, homicida, frio e calculista, entrou para o crime ainda na adolescência. Matou pela primeira vez aos 13 anos. Eu apontei o revólver, franzininho, pequenininho, magrinho. A vítima não acreditou, ele reagiu, infelizmente. Quando reagiu, partiu para cima, eu puxei o dedo e veio a falecer. Aonde eu fui levado para dentro da penitenciária, conhecido como FEBEM. Aonde dentro da FEBEM, as minhas unhas foram furadas com agulha, da época, regime militar, e puxado de alicate a sangue frio. Isso amarrado de cabeça para baixo, que a tortura foi amarrado de cabeça para baixo, chama-se pau de arara, que foi criado pela polícia chinesa. Então, passamos por esse detalhe.
E mais tarde, lá dentro entrei como aprendiz de maconha e saí formado em doutorado em cocaína. Fora da cadeia, continuou a matar. A ordem era matar. Eu sempre dava ordem para matar. Tanto que a ordem foi grande, entre os 13 até os 17, antes dos 18, eu cheguei a cometer 26 assassinatos. Basicamente, nesse caso, é preciso ressaltar esses 4 pontos. Né? Primeiro, né, que é a exceção da exceção, indivíduos dessa natureza são portadores de alta periculosidade social. Então, é raridade a recuperação. O segundo ponto é a temibilidade social. Ele é uma pessoa temível socialmente em qualquer lugar que vá e que conheçam o passado dele. O terceiro é que essas pessoas, elas dependem muito do meio social no qual elas estão inseridas. Mudadas as circunstâncias, o psiquismo muda completamente. E esse quarto elemento é como uma pessoa com tantos homicídios está, então, pouco tempo, né, de volta ao seio social. Durante uma hora, ficamos frente a frente com Aldido Dimas Salles, de 52 anos, condenado a 3 séculos de prisão, passou apenas 10 anos atrás das grades, graças ao bom comportamento e o indulto presidencial, previsto na Lei de Execuções Penais. Esse tipo de benefício é publicado anualmente no período natalino, através de um decreto federal assinado pelo presidente da República. O indulto existe desde 88, quando o Brasil entrou no período democrático. Salles se beneficiou disso. Deixou o presídio de Bangu 1 pela porta da frente, disposto a continuar no crime. Quantas vezes mamãe subiu com a Bíblia na mão, no morro, eu sentado, como estou aqui agora, aqui estaria uma mesa, a balança, aqui teria 5 traficantes de lado, 5 traficantes de outro, tudo com arma na mão, tudo com arma na cintura, e eu com a minha arma aqui do lado, e o outro na cintura, vendendo as drogas. Aí fazia fila, a pessoa fazia fila, eu pesava tanto, aí paga para cá, paga para outro, jogando dinheiro aqui, e a minha mãe chegava no morro, sentava a Bíblia na minha cabeça, sai dessa vida, meu filho. E eu dizia para minha mãe, tinha um maior respeito pela minha mãe, como tem até hoje, mas o traficante, ele respeita mais a mãe do que o pai. Então eu sempre dizia para minha mãe, mãe, eu nunca vou deixar o crime. Minha mãe disse, filho, eu peço a Deus, para Deus um dia tirar você dessa vida, porque eu não fiquei 9 meses com você na barriga para você ser bandido. Um dia eu vou te ver pregando o evangelho. Eu disse para minha mãe, só se eu estiver morto, porque vivo nesta terra, eu nunca vou ser evangelho e nunca vou pregar esse Deus que ela serve, não. Por uma década, Ligeirinho, como ficou conhecido, um dos maiores assaltantes de bancos do país, comandou a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Comando Vermelho foi criado junto com presos políticos. Então foi criado ali o CV, o Comando Vermelho. Qual foi a sua participação? Eu sou o segundo homem, né? Da participação da criação, foi os estatutos. São 12 estatutos, não podemos comentar sobre os estatutos, mas são 12 estatutos. A participação fui escolhido como cabeça. Por exemplo, ele é preso hoje. Então, o Comando Vermelho tem uma cota que se reúne, cada preso paga isso aí, paga os bons advogados para tirar ele da cadeia, para não ficar. Quando ele sai, ele vai roubar para pagar o que o Comando Vermelho pagou para ele. Então, o Comando sai da cadeia praticando crime. Praticando crime, essa é a realidade. Ele vai praticando crime e volta praticando crime. Isso quer dizer, é um caminho sem retorno. Eu sempre falo que o crime são poucas pessoas que dá para contar no dedo que entraram no mundo do crime e hoje estão com vidas. 90% já faleceram. Essa entrevista exclusiva ao documento Verdade foi negociada durante os últimos 2 meses. É a primeira vez que um dos mais temidos criminosos do país aceita falar abertamente sobre os bastidores da organização de bandidos perigosos que ajudou a fundar. Relatos que nem a polícia imaginava. Estratégias de guerrilhas que chamam a atenção pela frieza e crueldade. Traz-se a pessoa, reúne-se os traficantes, fica tudo de lado. O cabeça, que é o chefe, por exemplo, eu era o chefe, eu ia ouvir a defesa dele. Se eu achasse que ele deveria escapar, eu daria chance para ele escapar. Ao contrário, matava ali mesmo.
Então, eu, por exemplo, eu dava o primeiro tiro, ou que quisesse matar de tiro, ou de faca, seja o que for, e depois todos faziam a sua parte, todos atiravam. Aí, por exemplo, se tivesse 100 homens ali, seria 100 tiros que a pessoa pegava, de uma vez só. Cada um dava um tiro, 2, 3, conforme a unidade de cada um. Você não tinha medo de cometer alguma injustiça? No mundo do crime, a gente não pensa por esse lado, né? Chefão do tráfico dos morros cariocas nos anos 80, Ligeirinho diz que chegou a comandar um exército de criminosos formado por mais de 3.000 homens. Minha vida da época eu era um playboy do crime, porque além de ter muitas armas, além de praticar todas essas coisas, eu tinha um grande nome, respeitado por outros bandidos, aonde, através do dinheiro do tráfico, de assaltos a banco, tinha as melhores mulheres, só mulheres bonitas, com muito dinheiro para gastar, confiava nas armas, por exemplo, na escopeta 765, Maus Musquet 38, 22, 380, Requinhos Reais, Fal Magna e 357. São armas pesadas que eu colocava minha confiança sobre essas armas. Por quê? Não patenteei, tá? Mas é o criador do micro-ondas. Porque a ideia, para ver a pessoa sofrendo. Se você chega, dá um tiro na cabeça a pessoa morre sem sofrimento. Se ele jogar álcool e queimar, você sofre muito mais. Isso você está cobrando de algo que a pessoa fez, para servir de exemplo para outros. Outros vídeos, ó, viu o que o chefão fez, o que o nosso chefe fez, matou fulano e tal lá, usando o micro-ondas. Foi em Medellín, Colômbia. Eu fui para treinar, ser treinado por ele. Quando eu cheguei lá, não conhecia, a convite, lógico, fui a convite e cheguei em Medellín para ser treinado. Lá treinado em quê? Sobre a venda de cocaína, que o forte de Pablo Escobar é a droga, né? Pablo Escobar chegou a ganhar por dia cerca, não é exagero, você pode pesquisar isso aí, cerca de 60 milhões de dólares por dia com venda de droga. Foi o maior. Você aprendeu com ele? Aprendi a traficar, porque eu não sabia como é que traficava, vender a droga, aprendi a mexer com a droga, falsificar a droga. Como é que falsifica a droga? Pega a cocaína pura e você vai fazer um preparo para mexer, para aumentar. De 10 quilos você faz 50. 10 quilos de cocaína pura, você joga lá 50 quilos, para poder fazer 50, 60 quilos. Você ganha mais dinheiro com isso. Fui aprender a preparar a cocaína. Você chegava a ganhar quanto com a cocaína? Olha, traduzindo por dias de hoje, daria cerca aí de uns 700 a 800 mil reais por semana. Muito dinheiro, muito. Foi nesta época que ele diz ter construído um império. Um bens eu tinha bastante. 58 apartamentos, isso dentro do Rio de Janeiro, sem contar nas outras capitais. Mas um total de quase 700 apartamentos. Você tinha um salário, uma renda de quanto? Olha, se traduzindo por dias de hoje, daria mais de 1 milhão por mês. Daria uns 3 a 4 milhões por mês. Isso você ganhava com crime? Com crime. Em 85, Ligeirinho ficou conhecido no país por arquitetar a fuga do maior traficante de cocaína do Rio de Janeiro na época, José dos Reis Encina, vulgo Escadinha. Foi resgatado de forma cinematográfica da antiga penitenciária de Ilha Grande. A 500 metros da guarda do presídio, um helicóptero pousou no pátio interno e recolheu o criminoso. Ligeirinho estava lá. A fuga foi planejada na virada de ano. Eu não vou entrar em detalhes, mas vou falar, mas não vou entrar em detalhes. Quando fizemos a fuga, isso aí está na imprensa do Brasil todo, não é história minha, que nós estávamos pousando a aeronave para tirar o Escadinha de lá, faltou energia, né? Mas foi só fazer a fuga, a energia voltou. Aí também é sorte, né? A gente não pode saber porque a energia faltou e chegou ao mesmo tempo. Foi o plano de vocês? Que eu saiba, não. Quando nós bolamos, mas vai dar certo? Tem que dar, porque nunca houve isso. A polícia não esperava que um helicóptero, uma aeronave, baixasse a penitenciária e não preso. Não passava na cabeça dos policiais, da justiça brasileira, ninguém imaginava. Hoje, já há uma proteção dentro da penitenciária. Por exemplo, a polícia está se preparando aqui para fazer isso, quando ele se preparou, o bandido já está preparado. Essa é a realidade. Mas toda essa vida de crimes
O ex-detento garante ter ficado no passado. Eu sou o ex-líder e um dos fundadores de uma facção do Rio de Janeiro conhecido como Comando Vermelho. E fui condenado pela justiça brasileira a 300 anos e 6 meses de cadeia. Condenado por um total de 76 assassinatos, 15 assaltos a bancos, tráfico de droga, formação de quadrilha e crime organizado. Trago no meu corpo 16 perfurações de bala e hoje sou livre para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Você crê em milagre? De assassino frio e calculista a missionário na periferia da zona sul de São Paulo. Disposto a atender o pedido da mãe em vida, Pastor Salles, como prefere ser chamado agora o ex-traficante, ganha vida fazendo palestras em escolas e comunidades carentes. Hoje eu estou pregando o evangelho, testemunhando, falando da minha história, não é com prazer, nem orgulho não, mas é tentando tirar a vida do crime. Porque o nosso país, São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil em geral, está dominado pelo tráfico de drogas. Se a mãe e o pai não der valor ao teu filho, o traficante dá. A religião, ela consegue transformar, mas é preciso ver o quanto essa religião, ela está, de fato, no psiquismo do indivíduo, para ver se é uma religião, se é uma dedicação à religião momentânea ou não. Mas se você me perguntar se a religião tem o poder de transformação, sim, ela tem. E você vai ver agora como foi essa transformação. Nesse dia, o ex-chefão do tráfico carioca diz que tinha ordenado uma execução em série durante um culto evangélico na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Ele disse, 10 ficam na porta principal e 10 entram comigo. E eu dei uma ordem para meus colegas, ninguém faz nada. Quando eu der a ordem, vocês podem matar. Eu vou mudar a história, eu vou ficar na história do Brasil. Eu posso morrer hoje, mas vai ser o dia que eu vou matar mais gente, vai ser aqui dentro. A igreja com mais de 1000 pessoas, eu disse, não quero que fique um vivo. No mínimo de 500 a 600 mortes tem que ter aqui. Era o que eu pensava na época. E estava na minha cabeça, era o plano diabólico. Nós estávamos na total com mais de 3.000 balas no total. Para matar todo mundo. Para acabar com tudo. Quando eu falei dessa forma, meus colegas, tá bom, chefe, que se ordenar nós fazemos. Quando o pastor começou a pregar o evangelho, ele pregou em João 8:32, o meu colega do meu lado, sentado assim, começou a chorar. Eu olhei para ele e disse, o que você tem? Ele disse, chefe, eu não sei, estou sentindo algo diferente aqui dentro de mim. Eu disse, para de chorar. Ele disse, para, eu já tentei. Então, chora baixinho. Aí ele chorou mais alto ainda. Quando ele chorou mais alto ainda, o pastor fez um apelo, que é o que nós, hoje eu como pastor, faço isso nas igrejas. Eu prego o evangelho, termino de pregar, eu pergunto, tem alguém que queira mudar de vida, sair do tráfico, das drogas e aceitar esse Jesus como Salvador? Se tiver, dê um sinal com sua mão. O pastor fez isso. Quando o pastor fez isso, o meu colega estava já com a mão levantada. Foi na frente, tirou o revólver, deixou na mão do pastor. Quando eu vi meu colega fazendo isso, eu coloquei a mão no revólver para atirar no meu colega na igreja. Quando eu coloquei a mão no revólver, o pastor falou, o moço lá em Morro Dedê, com o pé da mão parado, Lucas, Jacarezinho, Baixada Fluminense, Rocinha de Gadral, Morro do Flamengo, Morro do Cantagalo, Morro do Borel, Morro da Mangueira, Morro dos Macacos, Vila Cruzeiro, Vila Pavão, Fazendinha, Morro do Alemão. Lá você faz o que bem quer. Aqui dentro, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Foi naquele dia que eu troquei as drogas, artanha, aranha, betil, cocaína, maconha, LSD, heroína, troquei a escopeta 765, a máxima que falta em 22 a 380, pela uma Bíblia Sagrada. Naquele dia que eu veio uma transformação, uma mudança de vida. Saí do tráfico, saí do crime, deixei os assassinatos, deixei a vida que não prestava para mostrar que há uma saída para o homem ainda. E essa saída é Jesus. Pesquisa do Ministério Público de São Paulo constatou que quase 1/3 dos presos beneficiados pelo indulto presidencial no Estado voltou a cometer crimes. Existente no país desde os anos 40, o indulto extingue a pena de condenados que cumpriram parte da sentença e mostraram bom comportamento na prisão. Veja agora na reportagem especial de Flávia Travassos.
O diretor dos Direitos Humanos da OAB, Martim Sampaio, defende que o indulto é necessário no Brasil. Mas, segundo ele, a Justiça tem absolvido penas de forma arbitrária. O indulto é uma ferramenta para você colocar o indivíduo de volta à sociedade. Na maneira na qual ele está sendo utilizado, é para esvaziar os cárceres. Para o Ministério Público de São Paulo, nem para isso o indulto tem servido. Uma pesquisa feita com mais de 3.100 condenados que foram beneficiados mostra que cerca de 900, quase um terço deles, voltaram a cometer crimes. Isso sem contar os presos contemplados pelo chamado saidão, as saídas das penitenciárias em datas comemorativas. O ideal é que no Brasil nós tivéssemos talvez o chamado indulto condicional. Aqueles que foram beneficiados, independentemente do crime, por um período de 12 meses, de 24 meses ou de 36 meses, se voltarem a delinquir, voltam para cumprir o restante da pena. Em todo o Brasil, não faltam sugestões para uma mudança de regras do indulto. Aqui em São Paulo, o Ministério Público já encaminhou somente este ano mais de 40 pedidos ao governo para que as normas do benefício sejam mais restritivas. Mas até agora, sem sucesso. Sucesso! Quem teve com o indulto do jeito que está foi este ex-criminoso. Aldidudima Salles, hoje Pastor Salles, chefiou o Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país. Condenado a 300 anos de prisão, cumpriu 10. Ligeirinho, como era conhecido antigamente, foi acusado por 26 assassinatos, 15 assaltos a banco, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e tráfico de drogas. Com direito a treinamento no cartel do maior traficante da Colômbia, Pablo Escobar. Prisão não muda ninguém. Cadeia não muda. Cadeia não transforma. Quem transforma é Deus. O ex-criminoso diz que o indulto é arriscado para a sociedade e só não voltou para o crime por causa da fé. Você acha que foi fácil para mim? Não foi. Quando me ofereceram 2 milhões por mês só para me dar aula. Eu não ia roubar, eu não ia matar, eu não ia vender droga, nada disso eu ia fazer, só ia dar aula. De quê? Aula para formar bandido. Professor do crime. E a gente não para aí, não. Na reportagem de amanhã, você vai ver o caso de uma família de São Paulo amordaçada por bandidos que receberam indulto. E a crítica de especialistas ao modo como esse benefício é concedido aqui no Brasil. Do que Deus pode fazer na vida de um homem. E hoje, grato a Deus por tudo que Deus tem feito, quero dizer para os irmãos e amigos que estão me ouvindo, sou casado, tá? Sou casado, minha esposa chama Camila Salles, ok? Tenho filhos, netos e bisnetos. Como eu disse para você, já passei dos 60, né? Mas tudo faz parte da nossa vida, uma vida que hoje restaurada por Jesus, através do nosso documentário, testemunho, pregação, dom da revelação que Deus tem nos usado, eu tenho sido usado para transformar milhares de vidas. Eu tenho muitos amigos pastores, tenho muitos amigos meus que hoje são pastores de campo, de grandes igrejas, que são meus filhos na fé. Eu poderia citar aqui milhares de nomes, mas se eu for citar, vou deixar alguns a desejar e vão dizer: Bispo, Salles, citou o nome do fulano e o meu não, você me guiou para Jesus. Então não é esse o caso. Eu sou grato a Deus, agradeço muito a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida. Agradeço porque hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. Eu deixei as drogas, artanha, aranha, betiu, cocaína, maconha, LSD, heroína, por Jesus. Um homem transformado, regenerado pelo poder de Deus. Mas, querido, você diz assim: Bispo, como começou a sua vida? Olha, eu sou filho de cristão, sou filho de crente. Minha infância foi uma vida difícil. Eu deixei a casa dos meus pais, criança ainda. Eu me envolvi no espiritismo, na Umbanda. Cheguei ao 3º escalão da magia negra. Eu fiz tudo que o diabo pediu. Não estou aqui, me entenda, por favor, não estou aqui falando mal de A e de B. Estou aqui relatando o que eu passei, o que eu vivi. Não estou aqui dizendo que a macumba não presta, o cristianismo, o judaísmo. Não. Quem julga é Deus, não é eu.
Eu não estou aqui para julgar ninguém. Estou aqui apenas para dizer que Deus mudou a minha história. E se Deus mudou a minha história, Ele vai mudar a sua. Você que está me vendo agora aí, assistindo assim no seu carro, pela sua TV, pelo seu notebook, você está pensando assim, nossa, que coisa linda que Deus fez. Um homem que Jesus tirou do fundo do poço. Um homem que Jesus arrancou do submundo das drogas para pregar o Evangelho. Hoje, instrumento nas mãos de Deus. Hoje, instrumento nas mãos do Deus eterno. Hoje, grato a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Só Deus faz isso. Mas como eu estava falando, queridos, nós se envolvemos no Espiritismo, deixei a casa dos meus pais, meu pai pastor. Hoje eu não tenho mais pai, meu pai já faleceu, ainda tenho mãe. E mamãe, papai, pagou um preço muito alto por mim. Eu tive uma mãe que nunca desistiu de orar a Deus a meu favor. Minha mãe estava crendo na promessa. Tem muita gente que recebeu a promessa, sabe que Deus falou, Deus tem um projeto, tem um sonho, mas você para. Você para no meio da caminhada e diz, bispo, mas para mim não tem mais jeito. Queridos, o que você está ouvindo são fatos reais. Fatos divulgados pela imprensa nacional e pela imprensa internacional. Daquilo que Deus fez. E se Ele fez comigo, por que não pode fazer com você? Ah, bispo, minha vida está no fundo do poço. Já bati em várias portas. Já procurei uma saída. Olha, Deus muda a vida. Mas para Deus mudar é preciso eu querer. É preciso você querer. É preciso você aceitar e dizer, eu quero. Eu aceito. Eu reconheço que sou pecador. Reconheço que errei. E preciso de Jesus na minha vida. Laito te faço andanai te cas. Halai choko vamantes. Você que está aí atrás das grades. Você que tem dado tanto trabalho para o teu papai, para a tua mamãe. Você que já pensou em tirar a própria vida, disse, minha vida não tem mais jeito, eu vou pôr um fim em tudo, eu vou me suicidar, vou acabar com a minha carreira, acabar com a minha história. Não faça isso. Não faça isso. Ainda há uma saída, ainda há uma solução. E esta solução chama Jesus. Esta solução, aquele que diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Para que você seja livre, é preciso deixar o Filho de Deus entrar com providência na libertação da sua vida. Libertação das drogas, libertação do vício, libertação da mentira, libertação da prostituição, libertação de tudo que você possa imaginar. Quando eu deixei a casa dos meus pais, que eu me envolvi no Espiritismo, cheguei ao 3º escalão na magia negra. Eu fiz tudo que o diabo me pediu, tudo você possa imaginar. Eu cheguei ao ponto mais baixo da bruxaria. Só que todos os trabalhos que eu fazia dentro da feitiçaria, e um deles eu fiz contra a minha família e não aconteceu nada. Eu quero lembrar aqui de uma passagem bíblica que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Salmos de número 91. O 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quantas as vezes mamãe elevava os olhos para os montes, meu pai levantava os olhos para cima e pedia o socorro divino. E a promessa de Deus era essa: eu vou salvar, eu vou restaurar. Mas as coisas aconteciam do contrário. Você talvez esteja passando por isso e diz: olha, pastor Salles, eu já vivi isso aí, estou vivendo isso aí, recebi promessa, Deus já falou, mas as coisas não andam, nada muda, continua tudo do mesmo jeito, ou talvez até pior. Deus tem data, Deus tem dia marcado para fazer isso. O que é isso, pastor Salles? Virar a página na sua história. Quem sabe você que está me ouvindo agora, através desse testemunho, através dessas palavras,
você possa dizer, eu vou mudar. Deus vai restaurar. Se Deus mudou desse documentário do pastor Sálio, a vida desse homem, ele vai mudar a minha. Lógico, com certeza. Se Deus mudou a minha vida, te prepara, você é o próximo. Ele vai te chegar, ele vai te pegar. Mas te pegar para o bem, te pegar para te restaurar, te pegar para mudar, te pegar para poder te encher com os dons espirituais, para restaurar a sua vida. Tem um louvor que diz, a minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era pobre, perdido, miserável e pecador, mas encontrei Jesus. Depois que eu fiz os trabalhos de bruxaria contra a vida dos meus pais e vi que não aconteceu nada, eu me envolvi no crime muito cedo, aos 12 para 13 anos, criança, de tudo. Não existia Comando Vermelho no Rio de Janeiro, não existia. Os companheiros da minha época todos morreram, não tem mais vivo. Hoje, Comando Vermelho, tem muita gente nova que nem me conhece, nem sabe como começou, como foi criado o Comando Vermelho. Ah, o Comando Vermelho, que é isso. Queridos, não vai por história, vai por quem viveu lá dentro. Não vai por estar escrito em livro, vai para quem conviveu lá dentro. Eu não falo isso com orgulho, por favor, me entenda, eu não tenho orgulho jamais do que eu fui. Não tenho orgulho do meu passado, não tenho orgulho de ter sido um traficante, não tenho orgulho de ter sido um assaltante de banco, mas tenho orgulho de dizer, vale a pena. Valeu a pena conhecer Jesus. Eu tenho orgulho de dizer, Jesus Cristo mudou meu viver, Ele mudou meu viver. Ele pode mudar a sua. Não existia PCC, não existia Terceiro Comando, não existia Amigo dos Amigos, ADA, não existia FDN, Família do Norte, só existia a Falange Vermelha dos anos 70. Queridos, um homem que Deus restaurou para mostrar para o mundo que ele pode mudar. E eu sou grato a Deus, eu fico muito feliz quando eu tenho ido a algumas igrejas para pregar o Evangelho, e eu tenho colocado a mão assim no paralítico, pego a mão dele e digo assim, em nome de Jesus, levanta e anda. E eu vejo aquele paralítico, olha, tremendo assim, tremendo, e levantando. Eu vejo os olhos dos cegos, com olhos fechados, só escuridão. E eu coloco as minhas mãos, repreendo a cegueira, e os olhos são abertos. Que coisa linda! Que coisa linda é você ver Deus operar através de um homem que a sociedade o condenou. Que a sociedade dizia que não tinha mais jeito. Que houve um milagre, uma providência divina. É tão bom, né? Às vezes, quando só testemunho, esquece dos milagres que Deus faz. Eu tenho sentido isso na pele. Jesus me curou do câncer. Tive leucemia. Os médicos me deram 30 dias de... 15 dias de vida. Tem mais de 15 anos. Eu estou vivo. Olha, algo que... Vou mostrar isso aqui para vocês também. Algo que parou o país, o mundo, né? Que foi o Covid. Olha aqui, ó. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Olha, vê se você consegue ler aí. Eu venci o Covid com apenas um pulmão. Desenganado pelos médicos na capital paulista, o pulmão chegou a 99%. Gente, eu tinha 1% por escapar. 1%. E Deus trabalhou em 1%. Deus não precisa de 70%, 80%, 90% para trabalhar. Com 1% ele diz assim, eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou mostrar que eu confundo a medicina, eu vou mostrar que eu tenho poder para restaurar. Por isso que eu digo, ó, vale a pena seguir Jesus. Eu passo por lutas, às vezes por dificuldades, por situações difíceis, calúnias, sou apredejado por muitos. Muitos vão ouvir esse testemunho aí, vão me condenar. Olha, eu não estou preocupado. A Bíblia diz, eis que foi eu que escolhi a vós. Não foi vós que me escolheste. Então, fui escolhido por ele.
e por ser ter escolhido por ele, ter sido escolhido por Jesus, eu não estou preocupado com o que A e B fala. Apesar de todos nós sabemos que contra fatos não existe argumentos. Eu mostrei aqui no começo, e você vai ver bem no final desse documentário, todas as matérias nossas. Todas as matérias. Eu não estou dizendo aqui que a Igreja Assembleia de Deus, Deus é Amor, Batista, Universal, Congregação, Quadrangular, que é a igreja correta. Eu estou dizendo que nós temos que obedecer a Deus. Não importa a placa, não importa a denominação, o que importa é que você conheceu Jesus. Ah, bispo, mas você tem a Deus Amor lá e assim. Fica em paz, meu irmão. A palavra diz cada um ficar na vocação que foi chamado. Eu tenho amigos hoje que são padres, que são meus amigos. Eu converso com pessoas que estão na espiritismo, que eu falo de Jesus para eles. Eu tenho orgulho de chegar e sentar e dizer, olha, Deus mudou a minha vida. Pessoas me procuram desenganado pelos médicos e eu coloco as minhas mãos, repreendo a enfermidade. Jesus cura do câncer. Jesus restaura o câncer. Jesus levanta o paralítico. Jesus dá a visão aos cegos através da minha oração. Não sou melhor do que ninguém não, mas a palavra diz, se creres verás a glória de Deus. Se vós creres em mim, fará obras maiores do que essa. Foi Jesus que falou. E eu creio naquilo que Jesus falou. Eu tomo posse daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo. Mas, amados, depois que me envolvi no crime organizado, cheguei ao fundo do poço, na maior podridão que você possa imaginar. Na maior podridão que você possa imaginar. Que não tinha mais jeito. Ali eu conheci a fama, conheci o poder, o dinheiro. Fui um homem muito rico mesmo. Quando eu falo rico, eu não falo rico, eu falo milionário. Através da fama, do dinheiro, envolvendo, não citarei nomes, né? Mas fui envolvido com pessoas da alta sociedade. Atriz de novelas, de emissoras famosas. Me envolvi com muitos. Bonito Salles. Que bonito. Dá pro gasto, né? Mas não, queridos. Era o dinheiro que falava mais alto. Ter mansões em Angra dos Reis, apartamentos e mais apartamentos em Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes. Mas eu era um homem vazio. Um homem que dormia com 2 revólver debaixo do travesseiro. Um homem que saía, levantava da sua cama, já com o revólver na mão. Este homem está dizendo para você agora, Jesus te ama. Este homem está falando para ti agora, há uma saída. Há uma solução para a sua vida. Você quer? Pensa com carinho. Baixa a cabeça e diz assim, bispo, ore por mim. Como é que eu faço para trazer esse homem aqui? Eu quero ouvir o que Deus fez. E Deus tem feito. Jesus mudou a minha história. Que história você tem? Talvez sua história seja uma história suja. Uma história desacreditada pela família, pelo pai, pela mãe. Ninguém confia em você mais. Você perdeu o crédito, perdeu a confiança, perdeu o caráter. Tudo. Está numa depressão, está numa angústia. Passando por luta, dificuldade, diz, há uma saída, há uma solução? Lógico que há. Conhecereis a verdade. Quer conhecer a verdade? Vai deixar o Filho te libertar? Ele fez isso com a minha vida. Os assaltos a bancos, a fama, andando dentro de túnel para fazer assalto, ser treinado em Medellín, Colômbia, por Pablo Emílio Escobar, o maior tráfico de droga do mundo. Retornava ao Brasil, já com o nome na marginalidade muito alto, o nome sendo divulgado pelas páginas
policiais, né? O nome sendo relatado pelos jornais. Agora esse homem vem falar de Jesus. Esse homem vem falar que Jesus é a saída. Ele é a solução. Foi lutas, guerra, anos e mais anos. Uma mãe com seus joelhos no chão, ela dizia: Jesus, Jesus, muda a minha vida do meu filho, restaura, entra com providência. E Jesus dizia: filha, não te preocupe, eu tenho um projeto. Eu quero dizer para você, Deus tem projeto na sua vida. Deus tem projeto na sua vida. Eu quero dizer para você, há uma saída sim, há uma solução sim. Quando Jesus disse para Maria, Marta, quer dizer, ela disse assim: mestre, faz 4 dias, já cheira mal. Mas mestre, eu quero dizer uma coisa, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse assim: você crê? Você crê? Sim, eu creio. Se tu creres, verás a glória de Deus. Quer que o milagre aconteça? Quer que a restauração aconteça? Primeiro passo: creia. Diga: eu creio. Diga comigo aí: eu creio. Bispo Salles. Bispo Salles, eu creio. Eu creio. Pronto. Já era. É você dizer: eu creio, e Deus assinar embaixo. Deixa comigo. Deixa por minha conta. Agora é comigo. Agora quem vai entrar em cena sou eu. Tiros, bala, corpo marcado pelas marcas do passado. Outro dia a pessoa diz: bispo, isso aí, bispo, o que significa essas tatuagens? Querido, se eu pudesse tirar condições financeiras, eu tiraria. Mas a história, o corpo também aqui, marcado, são cicatrizes. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas eu me arrependi. Quase todas, porque teve uma que eu não me arrependi. Foi conhecer Jesus. Foi conhecer o Deus transformador, o Deus que muda, o Deus de providência. Em outras palavras, o Deus de milagre. Depois que conheci o Comando Vermelho, aos 13 anos eu cometi o primeiro assassinato, no artigo 157. Assalto à mão armada. Em seguida, pelo artigo 121, latrocínio, roubo, seguido de morte. Eu fui preso. Olha, há uns 40 anos atrás, há 40 anos, 45 anos atrás, no Brasil tinha tortura. Hoje se tem, a gente não sabe, mas tinha. Só para vocês terem ideia, fizeram isso aqui mais ou menos. Ó. Enfiaram a unha, ou enfiaram a agulha debaixo da minha unha, perdão. A agulha enfiava, a agulha saia aqui em cima, puxava, enfiava de novo, puxava, enfiava, segurava a unha com alicate e puxava sangue frio. Eu passei as maiores torturas dentro de uma penitenciária. Amarrado de cabeça para baixo, com as mãos para trás, do chamado pau de arara, apanhando, o sangue descendo pela boca, pelo nariz, falta de ar, quase morrendo. Mas tinha uma promessa, e essa promessa estava viva. Eu tinha uma promessa que quem fez a promessa não foi o Congresso brasileiro. Quem fez a promessa não foi a nossa política. Quem fez a promessa não foi a sociedade. Quem fez a promessa foi o homem chamado Jesus. Como alguém disse, como é que tu era cego, agora vê? Eu não sei. Só sei que eu encontrei um homem chamado Jesus. Ele restaurou. Só sei que eu encontrei com um homem chamado Jesus. Ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu viver. E depois de muitos anos no tráfico, muitos anos nas drogas, um dia eu vim conhecer Jesus. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu nunca me desviei, queridos. Firme, luta, dificuldade, calúnia, perseguição. Mas estou ali firme, dizendo: Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha história.
A bispo, você fala tanto de mudar sua história, repete várias vezes, porque eu quero que fique bem gravada essas palavras, para que você não venha desistir do projeto e dos sonhos de Deus. Do projeto e dos sonhos de Deus. Quantas vezes, fugindo da polícia, por baixo do chão em esgoto, senti pisando em bicho, rato. Quantas vezes cheguei a dormir dentro de sepulturas, a se alimentar com carne podre, carne humana. É isso mesmo. Chegando ao fundo do poço, como na bruxaria. E hoje? A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus disse, eu vim buscar, salvar o que estava perdido. Os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Eu era um doente, doente do pecado, doente da prostituição, doente, a lepra do pecado, carregava sobre mim. Uma certa vez, dentro da penitenciária, fiquei lá em Bangu. Eu fui preso, Bangu é zona oeste do Rio, tá? A gente foi preso e tinha um sopão. Um sopão. Aí eu fui lá e pedi, coloca mais sopa. O rapaz falou assim, rapaz, tá comendo de graça, não quer mais? Beleza. Eu peguei assim um pouco de sopa que ele não quis me dar, coloquei no meu prato e joguei o prato de sopa quente no carcereiro. Estava dando a sopa para os presos. Ali eu apanhei demais. Eu fui para a solitária. Eu fiquei um ano comendo uma vez por dia. O corpo coçava assim, ó. Não dá para ver, talvez, as manchas aqui. Essa aqui foi bala, viu? Entrou aqui, só aqui. Mas, olha, corpo manchado. Eu coçava assim, ó, a pele descascava, saltava a pele. Um ano sem tomar banho. Um ano comendo uma vez por dia. Água 3 vezes ao dia. Eu tenho um problema até hoje da minha visão, tá? Quando a luz é muito clara, eu fico ceguinho, não enxergo mais nada. Porque eu fiquei um ano no escuro. Eu não sabia quando era dia nem quando era noite. É o preço do pecado. O preço do pecado. Mas eu entrava na cadeia e saía pior do que entrava. Eu entrei na cadeia como aprendiz de maconha, saí formado em doutorado em cocaína. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Essa é a realidade. Querido, tem muita coisa, você vai ouvir ainda mensagens aí do nosso testemunho, pregação, vai ouvir matérias da televisão. É muita coisa, é bem longo, ok? Eu peço que você ore por mim. Jesus mudou minha história. Que Deus abençoe, fique na paz. Amém.